Alô galera do Que Golaço de Bertioga, aqui é Luiz Fabiano. Boa sorte pra vocês, tudo de bom, muito sucesso. E um dia eu apareço por aí. Valeu, grande abraço. Fala galera que nos acompanha, sejam muito bem-vindos. Eu sou Adelson Molina. Tá começando mais um Que Golaço pra você que nos acompanha através dos nossos canais da rede social, YouTube, Facebook, Instagram e também logo mais o TikTok. Mais um programa para você que nos acompanha, obrigado pelo seu carinho. Aproveita, já põe o dedão no like aí e se inscreve no nosso canal. Se a galera tem mania de assistir um vídeo e não se inscrever, eu também sou assim. Outro dia eu queria trocar o carvãozinho da furadeira, eu procurei no YouTube, eu fiquei satisfeito com o vídeo, esqueci até quem fez o vídeo lá e não me inscrevi. Aí fiquei até mal, falei, agora eu também preciso desse like, eu preciso dessa inscrição e eu vou agora, a partir de agora, todos os meus vídeos que eu acompanhar, eu também vou me inscrever para fortalecer cada youtuber que está assistindo. Já peço que você faça o mesmo também com a gente, tá bom? Pessoal, antes de mais nada, quero fazer mais uma vez esse jabá aqui para o Ricardo Policarpo de Oliveira. Esse livro aqui é fundamental para você, professor, né? Professor de futebol, de qualquer área. O Ricardo aqui aborda um tema muito interessante, que muitos atletas de futebol acabam não vingando na carreira. Começa naquela idade entre 14 e 16 anos, mas muitos não conseguem se profissionalizar. O que eles vão ser da vida? Muitos se frustram, outros param até com o esporte, mas o Ricardo traz aqui uma mentoria muito bacana para que você possa aplicar na vida desse atleta, mostrando para eles que há outra alternativa, inclusive de permanecer dentro do próprio esporte. Então aqui, formando atletas de futebol com coach do Ricardo Policarpo de Oliveira, do qual hoje o entrevistado principal com a gente aqui vai receber de presente, porque ele é um mestre. Pois nós agora saímos do gramado e subimos no tatame. Não é tatame, ele vai me corrigir, mas eu vou falar tatame porque eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Eu sou apenas um telespectador do esporte do qual ele vai abordar aqui na televisão, tá certo? Com muito carinho, com muita honra, eu apresento a vocês aqui na mesa do Que Golaço a galera do Karate PIB. Sejam muito bem-vindos, obrigado pelo carinho, obrigado aí por ter aceitado o convite. Hoje é um papo que vai fluir muito bacana porque tá aqui conosco aqui atletas, professores, pais, pessoas que fazem parte da vida dessa garotada que tem com certeza sentido a diferença que o esporte está fazendo na vida deles. Sejam bem-vindos, obrigado Luiz. Se apresenta para que a gente possa conhecer um pouco mais do trabalho de quem está conosco aqui também. Bom, vamos lá. Molina, meu nome é Luiz, né? Sou karateca desde os 13 anos de idade. Na verdade, assim, eu lembro da minha primeira aula com 8 anos de idade. Mas vamos lá. Foi quando o karatê entrou na minha vida, né? Hoje eu dou aula no projeto filantrópico da Igreja Batista, lá no Sesc, né? E através desse projeto a gente tem atingido algumas almas através do karatê para evangelizar e ensinar que... Esse é o principal objetivo. Esse é o principal objetivo, evangelizar. Ensinar que Deus é bom e o diabo não presta. E que o pecado na vida de cada um ele leva à morte, né? Que o salário do pecado é a morte. Essa é a verdade. Então assim, e através do esporte a gente tenta mudar a vida dessas pessoas, dessas crianças, desses jovens, do juvenil, dizendo para eles que o esporte pode dar um futuro melhor. Esse é o nosso intuito. Agora, melhor do que eu falar é cada um aqui falar de si. Hoje nós temos aqui o Arthur, que com exceção, acho que de mais dois lá, é um dos mais antigos, ele e a Isabela, e tá a mãe deles aqui, a Dina, que também pode falar muito bem do que é o esporte na vida dos dois e no que tem sido a transformação deles. Muito bom. Tá? Só para terminar, assim, só para dar mais um respaldo, eu treino hoje, né, pela Associação Kobukan de Karatê, que é do PIBS do Guarujá. Ele é o mestre, na verdade, né, chama de mestre Shihan. Traduzindo mestre Shihan, ele é Shihan, 9º grau. Eu na verdade eu sou sensei, né? Já sou 4º grau, graças a Deus, né? Agora a gente está lutando para chegar ao 5º grau. É outro patamar, né? É um outro patamar, né? 5º grau, para quem ainda não sabe, 5º grau. 5º Dan seriam 5 graduações acima da faixa preta, né? Até quantos Dan vai, Luiz? Cara, assim, eu conheço o sensei que tem 9º. Mas, e quantos assim, anos é sensei? Então, o Shihan ele treina desde 64. Uns 90 anos já? Ele já está com 74. 74, ele treina desde os 12, quer dizer que ele tem 62 já de karatê. Entendi. Então, mas eu acho que eu não chego até lá. Mas eu tô na luta, né? Mas não tem um limite de Dan. Então Dan, o que é? Como se fosse uma pode-se dizer uma assim, esfera. É uma esfera gradativa que Legal. você ganha. Vamos dizer assim, você ganha com o correr do tempo, praticando, conhecendo, aprendendo e levando aquilo a outras pessoas. Óbvio, quanto mais você treina, mais você pratica, mais você aprende. Até a faixa preta se diz assim, até a faixa preta você aprende karatê.
tá? Vocês são atletas, já aprendem essa. Até a preta vocês vão aprender. E depois da preta vocês vão praticar. Por incrível que pareça, é assim, você não vai ser você não pode ser sensei, sim, você ensina. Mas daí em diante é que você começa a ver o karatê por um aspecto diferente, né? Um ângulo diferente, e daí em diante você passa a treinar. Se daí em diante você não treinar, você vira aquele professor morto, né? Você chega lá, tá bonitinho, todo engomadinho, ele entra, vamos dizer, ele entra no cotô. Só faz marketing, no cotô, né? No cotô, espaço. Não é tatame, tá? É cotô. Eu nunca ouvi falar essa expressão. Cotô pra mim era um rabinho de um cachorro, um gato cortado, ficou cotô no rabo lá. Então era assim pra mim. Ele entra no cotô, ele entra assim, vamos dizer, desengomado e sai engomado, né? Teoricamente, popular dizendo. Mas assim, não. Então, assim, o professor, o sensei, ele tem realmente que treinar. Para quê? Para que ele possa praticar e continuar ganhando conhecimento e graduação, tá? Mas assim, essa é a minha história de vida, né? Mas eu gostaria que cada um deles falasse de si, né? Cada um pudesse falar de si, o Arthur, a Isabela, a Dina. Vamos lá, Arthur. O que tem? Arthur, você vai se apresentar, falar e quanto tempo você tá no karatê? A princípio, como é que começou o karatê na sua vida? Fala pra gente assim, surgiu como essa vontade de fazer karatê? Foi o pai e a mãe que falou, você vai fazer karatê? Foi o pai. Foi isso mesmo? Mas depois do que você começou a fazer, você gostou? Como é que foi? Sim. Bem, quando eu comecei a fazer karatê eu tinha acho que 11... Fala mais perto do microfone. Quando eu comecei a fazer o karatê eu tinha 11 ou 10 anos. Você tá com quanto agora? Tô com 16. 16 anos. Cheguei em casa um dia depois da escola, aí esperando minha mãe e Isabela chegarem, não chegavam logo. Elas chegaram, a gente tava no karatê, não sei o que. Eu falei, que legal, a Isabela vai começar. Ela virou pra mim e falou, não, você também vai. Aí eu falei, tá bom. Vamos ver como... Foi ela? Foi primeiro? Sim. Foi? Aí, tá bom, vamos ver como é que é, né? Lembro até hoje, o tatame cheio de gente. Tinha 64 alunos. Sim, muita gente naquele tatame. 64 alunos. E aí fui fazendo, comecei a gostar. Chegava em casa e não via a hora de ir pro karatê. Chegava na escola, comentava com os amigos, tô fazendo karatê, que não sei o que. Como é que funciona? Você já tá na faixa preta? Não, faixa preta agora. O que é? The Flash? O cara falava que era? Pastel? Aí eu falava, não, tô fazendo ainda, não sei o que. Aí um dia eu conversando, chamei até um amigo, o Paulo, que também tá com a gente há bastante tempo. E ele falou, não, eu fazia lá no Guarujá com outro cara. Só que aí eu parei, vou voltar a fazer. E aí chamei, ele tá também com a gente faz um tempo. E bem, eu comecei a fazer e fui gostando muito até. E tô aqui até hoje, não desisti, né? De 64 hoje, não dá 15 no tatame, tem dia. Não dá. Às vezes não chega a 10. Mas é normal isso aí, pessoal que assiste é normal, essa euforia é igual a faculdade. Comecei a faculdade, tinha 50 na sala, tinha 6 no final, cara. Teve que juntar com outra turma pra poder fazer uma equipe de formandos, né? Mas isso é até natural, não tem jeito. Isso é do ser humano, né? Não é nem falar nem do brasileiro, que é do ser humano, não é verdade? Então, aí hoje tem essa turma que tá aí há bastante tempo que a gente espera passar para a próxima faixa. E você tá indo agora para qual faixa? Para verde. Para verde. Qual é a etapa dessas faixas? Como é que começou e para chegar na verde? Bem, o sensei sempre nos ensinou e falou que são 7 kyus. A gente começa no 7º, que é a faixa branca. E vai passando. Passamos pelo 6º kyu, a faixa amarela. Passamos pelo 5º kyu, a faixa vermelha. E agora a gente está na faixa... no 4º kyu, na faixa laranja. E agora a gente espera passar para o 3º kyu, faixa verde, tá certo? É isso mesmo, professor? Tá aprovado? É isso aí. Tá bom. Direitinho. Agora em diante a gente começa a fazer prova escrita. Tem que fazer para mudar de faixa. Além da prática na física. Tem a teoria, tem que fazer. Esse é o karatê tradicional, né? Na tradição esse é assim, é feito assim. Porque além dele conhecer o esporte e a arte física, ele tem que conhecer a teoria, tem que saber quem criou, quem ensinou, por que chegou, por que aprendeu, né? Por que foi inventado, tem que conhecer. Senão ele fica aquele cara lá que chega lá e só sabe trocar pancada. Mas trocar pancada troca na rua, sem mais sem menos, não precisa conhecer da arte. Aí não é arte marcial, entendeu? Pra ele tem que conhecer a história. Por isso é a arte marcial, porque ela tem uma história por trás, ela tem uma história, carrega um legado. Um legado. Isso, a palavra correta é essa, ela tem um legado, ele tem que conhecer o legado. Quer dizer, eles têm que conhecer esse legado. Eles têm que conhecer. Mas ele já chegou nessa fase também, que na hora que você dá aquela atrasadinha, ele já me cobra. Não, mas ele já toca o treino sem você? Toca, os dois. Tranquilo, os dois? Os dois já conseguem. Ele mais pede? tranquilo. Ele pede. Eu não queria perguntar, mano. Na verdade assim, é até bom. Sabe quando baixa aquele cansaço? Fala, eu tenho dois na rua.
Não, mas ele falou em legado, legado também é isso, né? É isso, tem que saber, até porque a graduação deles hoje, né, agora já é verde, já inclui isso aí, eles têm que saber dar uma aula. Senão daqui a pouco chega a faixa marrom. A próxima, depois da verde, é roxa. Roxa, marrom. Marrom, preta. Quer dizer, são 3 mais anos. fácil. Pelo tempo normal, não é normal, digamos assim, vai. Cada faixa 1 ano ou vai depender muito do desenvolvimento Depende do aluno? Tá, mas assim, uma média, entre 5 e 7 anos você consegue formar uma faixa preta. Agora, você pode formar uma faixa preta que ele não sabe fazer uma física direita, você pode formar uma faixa preta completa que ele chega ali, puxa um treino da aula até para um outro preto acima da graduação dele e a aula fica excelente. Agora, é de aluno para aluno. Mas, quanto mais tempo, muito melhor. Porque mais ele vai ter o tempo de prática e mais conhecimento. É óbvio, né? Entendi. Porque então, é que geralmente então vai depender desse esforço, né? Do esforço do aluno Desse também. empenho, e os dois estão nesse parâmetro. Então, Sim, nesse ritmo. Desde quando começou o projeto. Os dois hoje são os dois que mais se destacam. Por quê? Estão desde o começo. Temos a Tainá, né? Tainá também, a Tainá, o Isaac. Assim, a turma que é da antiga já se destaca bem. O restante são novatos que foram chegando, então são recentes. Mas assim, a turma mais antiga já se destaca bem. Já é uma turma que dá para garantir, por exemplo, deixar o treino na mão deles que eles se garantem. Eles conseguem já articular o treino. Mas assim, o restante já é mais recente, né? Estão chegando agora. Legal. Mas a turma antiga já consegue se virar bem. Tá, antes da gente conhecer mais como começou o projeto Karatê PIB na Igreja Batista em Bertioga, vamos ouvir um pouco da moça aqui, da Karateca. Passa o microfone um pouco mais perto dela aqui, por favor. Fala bem mais pertinho do microfone, apesar de você estar com o lapela, mas quanto mais qualidade na sua voz, melhor pra gente poder pegar um vídeo bacana. Conta agora como é que você começou, como é que houve esse interesse. Ele já entregou que você foi primeiro, né? Que tipo assim, quando ela deu a ordem, você já obedeceu de cara, né? Ele ainda relutou porque ele queria ver do que ia dar. Mas ambos estão aí, que isso é uma maravilha. Mas conta pra gente, como é que foi? Eu conheci o Projeto Karatê através do seu pai, Adelson, que ele estava panfletando na frente da minha escola. Daí ele entregou o panfleto pra gente, eu falei, mãe, vamos fazer? Vamos ver se é legal? Daí eu fui lá, fiz, gostei muito. E daí eu falei pra minha mãe, quero fazer. Daí chamei o Arthur. E daí a gente tá lá até hoje, gostando muito, sempre aprendendo muito mais. Você tinha alguma outra atividade? Vou dar um exemplo aqui, porque a Ana Nogueira esteve aqui com a gente, que foi pra Turquia esse ano, pela academia do Edson Radica, ou Radica, não sei, professor, desculpa, Radica, né? Radica. E ela contou pra nós que ela fazia balé. E a professora deu um grito com ela na sala, ela passou na frente e ela falou, pô, aqui é mais tranquilo o Karatê. Então eu vou ficar com o Karatê. Você tinha alguma outra atividade ou você falou, não? Ela é bem radical, né? Ela é bem radical. Não, e a Ana foi pra México esse ano, foi pra Turquia aí, né, representando Bertioga e o Brasil. Mas contigo foi a mesma coisa? Você tinha alguma outra atividade? Você, naquela hora, você falou, não, talvez aumentar ou ampliar o número de atividades esportivas que você fazia. O que você desenvolvia na época? Desde pequena, minha mãe sempre procurou pra gente fazer atividade física. Independente? Daí, sim. Daí tem o Sesc. E lá eles... Como é que fala? Tem vários programas. Daí a gente fez parte do Esporte Criança, só que daí veio a pandemia e daí a gente passou da idade. E desde o Esporte Criança eu comecei a fazer Karatê. E era no mesmo dia, terça e quinta. Daí eu ia pro Esporte Criança das 3 às 6. Chegava em casa, comia alguma coisa e ia direto pro Karatê. Era bem cansativo. Bem puxado, né? E você dava conta? Dava. Não precisava ficar em cima? Não? Não. Pelo contrário. Ela nunca... Pertinho dela, isso. Ela nunca se deixou vencer pelo cansaço. Fala só mais um pouquinho. Consegue chegar mais pertinho da mesa? Sim. Aí, maravilha. A afinidade, o gosto, a inclinação pelo esporte fazia ela superar o cansaço. Ela e o Arthur. E eu sempre achei importante incentivar, por causa da saúde deles, para eles crescerem saudáveis, crescerem se envolvendo, porque o esporte ele trabalha a socialização também. Sem dúvida. E ele ocupa o tempo dessas crianças crescendo em fase de crescimento, e eu não queria eles em frente de televisão ou o tempo todo com aparelho celular. Que é o mal dessa geração, né? Exato. Eu cresci numa época que eu tive uma vida muito saudável. E a gente não tinha essas modernidades. A televisão não roubava o nosso tempo. Então a gente não ficava sentado no sofá. Então a gente fazia uso de livros, biblioteca da escola.
E muita atividade, né? Muita brincadeira, subir em árvores, etc, etc. Então eu queria trazer para os meus filhos uma qualidade de vida. E aonde eu enxerguei que eu ia conseguir fazer isso? No esporte. Então sempre incentivei. SESC, todos os programas do SESC são excelentes. Eles participaram desde os 6 anos até os 13. E eles também participaram por um breve período de uma ONG aqui em Bertioga, era a ONG Onda Sonora. Que era na frente ali da igreja mesmo? Isso, e eles com o tio... Com o Jorge e a Cristina. O Jorge e a Cristina. Eu não lembro direito, acho que eram os organizadores da ONG. Dela um pouquinho pra perto dela, o microfone dela. Puxa mais pra perto de ti. Tá perto, pode pôr bem pertinho. Isso, perfeito. E retomando com o Jorge e a Cristina, ONG Onda Sonora, e ali eles fizeram capoeira por um período. E eu acho que quando O nome era Onda Sonora, mas tinha esporte. Sim, tinha várias porque eu conheci ele com só com questão musical, mas não sabia. Música, Eu não sabia, que legal, olha. esporte, teatro. Eles trabalhavam várias... Atividades culturais e esportivas, Isso, né? um leque bem abrangente. Enfim, e aí eles foram pro Karatê. E estão até hoje. Muito bom. Você fez alguma atividade da qual ela falou agora, que você sempre teve esse incentivo? Na sua mocidade, você tinha essa questão por algum esporte? Sim, na escola. Eu não sei se isso se faz por aqui. Como eu sou do Sul, os meninos jogavam futebol e as meninas caçador. Mas era com a bola. O que é o caçador? Pois é, ele é 2 times que você derruba o adversário quando você lança uma bola e ele não consegue segurar ela na mão. Aqui seria queimada. Seria queimada. É que para cada região do país tem um significado. É uma macaxeira, mandioca, o aipim, não é? Tem uma coisa assim que é tudo uma... Cada estado tem um dialeto. Exatamente. Aqui tá o pai aqui reforçando que daqui a pouco vai estar conosco também aqui. Eu vou, né? Vou reforçando com a gente que cada estado tem uma cultura em determinado assunto. E no caso dessa peteca... Caçador é queimada. Queimada. Seria o caçador, não é isso? Isso, e então eu sempre me destaquei, sempre fui muito bem, e o vôlei em si, né? Sim, o sim. Vôlei. E ela é alta, né? Ela poderia também ter feito vôlei, aproveitar o embalo, né? Sim. O Luiz tá bravo aqui que eu tô falando pra fazer mais alguma coisa. Você vai tirar a minha atleta, rapaz. A melhor aluna que eu tenho, você vai tirar dos foda você vai tirar a melhor aluna que eu tenho. Não dá. Que maravilha. Então vamos voltar aqui pro Luiz, vamos conversar. Luiz, me fala agora. Você explicou que todo o objetivo do projeto, mas como começou, por onde quem começou naquele momento, tinha hoje toda a estrutura que vocês têm hoje, né? Não, óbvio que não, né? Sim. Toda grande árvore frondosa começa com uma sementinha, Sim, isso é fato, claro. né? Como diz o bom japonês, né? Pequenininho vai crescendo, né? Então. Eu te vi com a camiseta do Miyagi lá. Miyagi-Do, lá a arvorezinha do seu Miyagi. Detalhe, hein? O Larusso nunca treinou, tá? Nunca treinou, né? Larusso Nem nessa série agora que ele tá fazendo? Não. Pode Não, né? observar aqui, ó, o pessoal aqui é karateca. Observando os movimentos, tem movimentação de karatê? Eles têm? Não tem. Ele é mais Nada paradão. Nada a ver. Então assim, nunca treinou, era só baile, só dança, artístico, né? Ele Balé. praticava e... Não é balé. O Sensei nunca colocou vocês pra ficar passando a flanelinha com lustramóveis lá nas coisas da igreja? Eu pensei que ia colocar por um tempo. Mas dá vontade. Vocês nunca dançaram com uma cobra ali, né? Mas assim, a gente vê como esses filmes inspiraram muita gente, né? Eles pegaram a parte boa aqui, né, de uma viagem pra China. Nós pegamos aquela parte que o Daniel San apanhava na escola, tomava uma surra de 30 e no final ganhava. Ele era um pouco de Jean-Claude Van Damme, né? Porque tomava aquela surra e no final fazia uma... Filme, né? Exatamente. É aquele pulo que ele faz, pra quem não conhece, na arte, chama o Toby Maguire, né? Ele segura um, bate com o outro, tá? Legal. Mas assim, você perguntou sobre a igreja, como começou e de que forma naquele momento que você... Na verdade, assim, como eu te falei, toda grande árvore frondosa começa com uma sementinha. A primeira pessoa, né, que um dia chegou lá e falou: Luiz, você treina karatê, não gostaria e tal, foi o Lima. Lembra do Lima? Que conheceu nosso saudoso Lima? Então, foi ele. E isso tem tempo, hein? Isso foi em 2009, mais ou menos. Então, já tinha karatê antes.
Da gente, Deus e Isabel ter entrado, né? Nossa, vocês já chegaram na metade do caminho da você não falou que vocês treinavam antes sem o cotô ainda. Não tinha... Era no chão mesmo. Era no chão? Não tinha, era no chão. No azulejo. O karatê é no chão. É que hoje, pela normativa e tudo mais, não se pode mais. Mas o karatê mesmo é no chão grosso, tem que ser no chão grosso. Aí isso é karatê. No concretão ali, no piso de cerâmica? É que hoje a gente faz assim porque, né, a lei manda e tudo mais, tem a regulamentação. Que a lei... fazer bolha nos pés, não fazer a bolha. Então, mas assim, é um bom maigueiro bem batido, é assim. Bolha é fichinha, devia ter cada racha. Cada cratera. No tatame e sentir Então, aquela mas sensação. aí é demais. Só pra abrir um parênteses aqui, você acredita que eu comprei tatame pra dormir em cima? Porque eu nunca acertei um colchão ortopédico, nunca, sério, nunca acertei. Aí vi uma promoção no mercado e falei, vou comprar tatame. É sério, de 5 milímetros, cara. O negócio é bom demais, cara. Você, entendeu? É muito. Não, Você vai achar as lojas de tatame aí, Doutor do Sul. Então, assim, quem começou foi o Lima, tá? Que na verdade ele me convidou pra fazer uma aula lá porque ele achava. O Lima, você sabe que ele tem aquela história dele do esporte, né? Que ele sim. Tinha um projeto alternativo, né? O alternativo. Então ele começou, ele me convidou, falou, vamos começar. Aí um dia eu fiz uma aula, deu bastante criança ali, aluno e tal. E aí, com o tempo, a gente veio amadurecendo a ideia. Ele veio amadurecendo e chegou, graças a Deus, ao que é hoje, né? Óbvio, antigamente não tinha o evangelismo, né? Hoje tem o evangelismo, a gente consegue fazer junto. Mas quem começou a ideia foi o Lima, já há bastante tempo, uns 10 anos. Há 10 anos atrás. Mas agora, o momento do cara começou o projeto Karate PIB mesmo foi a partir de 2017, né? 17. Foi quando eles começaram. Que foi quando seu pai entrou e tal, e a gente começou a lançar. Nós planejamos realmente um projeto duradouro. Uma estrutura. Né? E aí nós começamos. E até hoje, essa questão que você escolheu 2 dias da semana, que aí no caso você padronizou, a igreja tornou aquilo ali como se fosse datas na semana, padrões do karatê acontecer, né? Ou não? O ideal nosso é que fosse mais vezes na semana, mas a igreja tem outras atividades. Sim. Não dá para conciliar tudo no mesmo dia, até porque eles usam o templo. A gente faz nós usamos o templo para fazer o costume, para montar o dojo. Então não dá para fazer mais vezes. O ideal é que nós tivéssemos mais dias. Pode ser que com o ano que vem, com mais projetos, que é a nossa ideia, mais projetos, mais professores, uma equipe maior, a gente consiga mais dias e faça em mais dias. Óbvio, se a gente fizer um projeto maior, com mais dias, mais voluntários, já consiga atingir mais pessoas, né? É fato, é óbvio, né? Sim, um projeto maior, mais gente. Mas a gente precisa de mais ajuda, voluntários, cooperadores, quem quiser ajudar aí depois entrar em contato. E tem que ser só da igreja para cooperar? De forma alguma. Não. Muito pelo contrário, se for até é melhor, se for fora da igreja, a gente vai evangelizar ali também. Já fica. essa pegada evangelística que esse projeto traz junto, isso é muito importante. Porque o que acontece, a gente sabe que nesses tempos, é muito difícil você, como pai, como mãe, acompanhar tudo o que acontece com seu filho e estar ali presente. E todo pai e toda mãe tem no fundo do seu coração um anseio de que seu filho cresça saudável. Então, esse projeto Karatê, além de trazer uma atividade, uma arte, ele traz a disciplina e ele ocupa o tempo. E ele, com essa pegada evangelística, ele traz essas crianças, em grande parte adolescentes, 7, 8 anos, adolescentes, nessa fase que é mais delicada, é um período bem conflitante. Então ele vai trazer, ele vai ocupar como esporte, vai proporcionar vida saudável, disciplina, vai trabalhar o caráter, vai ocupar essas crianças, esses adolescentes e vai fazer com que eles começem a socializar e conviver com pessoas que têm hábito saudável e vai quebrar preconceito, padrão, porque aí no mundo existe um preconceito, um padrão de que você fazer parte de uma determinada igreja, você prestar culto ao Deus Criador. A gente entende que Deus nos criou e Deus criou tudo que existe, mas existe preconceito quando você fala igreja, o povo da igreja.
E aí então essas crianças vêm, começam a conviver, percebem que não é um bicho de 7 cabeças, que nós somos todos pessoas normais, e isso tudo vai resultar num efeito. Quebra um paradigma, né? Quebra paradigmas, e o efeito disso tudo é que eles vão ter uma vida no meio de pessoas com hábitos saudáveis, e isso no futuro deles. Isso vai ter um significado muito grande, uma transformação, porque eles não vão se perder em armadilhas. Eles não vão se perder em armadilhas, né? Tem um provérbio que fala que a gente precisa ensinar o menino o caminho que deve andar, indicar. E eu acho que é isso que o Projeto Karatê faz através de um evangelismo. Ele indica um caminho, ele mostra uma oportunidade. Muito bom. Sem falar que depois do treino chega todo mundo cansado e dorme. Exato. Com muita fome, né? Dorme. Com muita fome, mas cansados e vão dormir. Professor, o intuito é só, então, no caso, um projeto social. Já houve oportunidade de estar inserindo essa galera em competições, ou por enquanto é uma coisa que vai depender da escolha deles? Ou Na verdade, assim, existe. Inclusive eles, a prática diária deles, né, a prática cotidiana, dá a eles essa capacidade. Tá? Por que nós ainda não fomos, não participamos? Existe vamos dizer assim, por ser um projeto social, existe um custo. Tudo isso tem um custo. Né? Jogar para eles esse custo agora é um pouco mais, vamos dizer assim, seria um pouco mais pesado. Né? Radical, né? De uma hora para outra. Radical, né? Fica pesado. A gente vê, por exemplo, pelo Radical, como você falou, você estava fazendo outro dia, fazendo campanha e tal, levantando. Ainda tá fazendo para pagar, porque já viajou. Porque não é fácil não, gente. Justamente. Ajuda ali só dos amigos mesmo, de um e do outro. É isso aí. Então, assim, fica caro existe um custeio que ainda é alto. Mas, assim, eles... Por exemplo, a Isabela pode falar bem sobre isso. Ela participou ano 17, 18, nos jogos de 17 e 18, ela participou. E ela trouxe medalhas. Ela tá aí? Depois eu mostro ela aqui então. Cadê as medalhas? Era para estar aqui na mesa já, bonita, exposta. Para ela aí. Mas foi ficar reluzente aqui. Foi você, a Tainá. Quem mais? Só eu e a Tainá hoje. Você e a Tainá. A Tainá é também do Karatê Pib? A Tainázinha aí. Olha o barulho, galera. O Isaac não disputou também? Esse ano? 2018? Esse ano eu não sei. O Isaac eu não sei. Esse daqui é do troca de faixa. Mostra aqui pra câmera aqui, ó. Olha aí as medalhas. Troca de faixa. Show de bola. Que é dos Jogos Estudantis, de primeiro lugar. De que ano esses Jogos Estudantis? Estudantis? Faixa de 2018. 18. Daí outro da troca de faixa. Medalha demais. Daqui é do comitê, de terceiro lugar. Outra da troca de faixa, de segundo lugar. E mais um do Karatê, de primeiro Troca lugar. de faixa, essas medalhas dentro da pontuação. Ah, tá. Entendi. Então o Shihan, ele dá essa premiação, o próprio... Isso. Na hora ali, assim, de acordo com a pontuação adquirida, aquele melhor aluno que mais se destacar, né, ele recebe a medalha devido à pontuação dele no momento. Agora, sim, percebemos que quase que sem praticar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você imagina se ela tivesse indo competir constantemente. Ah, mas eu tô achando que ela é uma quarto dela ela lá. tem que estar já competindo assim. Eu vou ficar minha torcida do Que Golaço, alguma coisa pra gente começar a colocar os dois. Começar a colocar isso aí. Pra colocar, porque... Agora, a nossa ideia, a partir do ano que vem, é realmente inserir eles. A gente já tá começando a articular isso aí. Era para ter sido esse ano, mas esse ano, devido à pandemia, final de pandemia, o pessoal demorou a voltar para treinar, então acabou ficando tudo meio devagar, meio lento. Mas a partir do ano que vem, é certeza que a gente vai começar a inserir eles, entendeu? Principalmente ela, a Tainá, uma outra menininha que entrou agora que tá muito bem, a irmã do Lucas, que pela idade, a Nathalie, pela idade, por ser novinha, entendeu? Quase não tem categoria. E ela é muito firme. E isso traz pontuação para ela, entendeu? Então, assim, realmente a Nathalie, Isabela, quase toda a equipe, né? Mas assim, a nossa intenção a partir do ano que vem é começar a trabalhar isso aí. E aí nós vamos, na próxima entrevista, vamos trazer um paredão aqui assim, ó. Legal. Vocês vão ver. No caso, você tem vontade? Fala mais perto do microfone, põe essa medalha pro ladinho aqui, só para o microfone entrar. Você tem essa vontade? Quando você competiu, você foi despretensiosa?
Ou você falava, não, eu quero participar, quero ganhar? Houve aquele espírito meio de competição? Eu fui, na verdade, só pela participação, assim, mas eu me surpreendi muito pelo fato de eu ter ganhado medalha, porque eu achei que eu não ia conseguir de jeito nenhum. Eu achava que, sei lá, as meninas eram muito melhores que eu, mas aí lá eu me surpreendi bastante. Que bacana, meu. Olha aí que legal, professor, que trabalho, hein? Você vê. Projeto. Sinceramente, eu também não esperava. Vou ser sincero. Porque assim, ela não participava. E assim, pra quem não participa, chega na hora, é uma história totalmente diferente do cotidiano diário. É isso que eu ia perguntar, esse lance do estilo, cara. Porque um tem um estilo Shotokan, o outro estilo não sei o quê. Quando tem campeonato, como é que funciona? É uma padronização? Não, a regra ou como é que é? É pra todos. Ela é padrão. A regra é padrão. Certo. Ó, não pode bater aqui, não pode chegar aqui, a distância tal, tem que ser assim. Isso é regra, isso é padrão, tá? Bom, por que você riu, cara? Você quis bater alguém em algum lugar diferente, cara? Não, teve uma história da Isabela disputando. O que ela fez? Conta. Chega Você lá. conta, ela Eu vai não lembro explicar. direito, ela vai saber Dá mão, melhor dá mão, explicar. Conta aí, da mão. Foi contra uma menina do Caissara, que daí o sensei sempre ensinou pra gente que na hora da luta é pra ficar com a guarda fechada. Justamente pra você não levar Ficar com a mão de soco. burro, assim. Não, sim, com a guarda assim, fechada, isso, fechar aqui o seu corpo. Só que daí a menina ela ficava com a guarda assim. Aberto. Isso, daí eu meti a mão nela. Você E daí... meteu a mão, deu um tapa? É? Na mão dela ou na mão? Não, aqui, né? Ah, tá. Só que daí ela não aguentou e começou a chorar e tal. Não, mas você não machucou a menina. Não, Você tem que óbvio dividir, que assim, não. eu quero Mas então era... Você Aquela tinha que dizer, quantos anos você tinha isso aí pra ela ter... Não, 2 anos atrás, é 2 anos atrás. Ah, faz pouco tempo. Sim, foi É. recente. O que ela tá querendo dizer é o seguinte, assim, ó, o que ela tá querendo dizer é o seguinte, deixa eu explicar melhor. O que ela tá querendo dizer é o seguinte. O advogado vai falar. Eu tenho que defender o aluno. Não vou fazer nada, não é assim, não é assim. O que tal, o que ela tá querendo dizer é o seguinte, é que no tradicional, o karatê tradicional, a gente tem uma certa resistência corporal, uma certa forma de bater, encostar um pouquinho, chegar pertinho. Não é machucar o oponente, o colega, não é machucar ninguém. Mas pelo menos chegar perto, encostar ali bem na roupa do tatame, dar aquele tapinha ali. Vocês viram, né? Quer derrubar o microfone também. Essa é a prática. A maioria por aí não é assim. Não é assim mesmo. Se você chegar perto, o cara já tá Nutella, começa a chorar. É isso que ela está dizendo. Inclusive, teve um sensei, sem citar nomes, ela começou a entrar com a mão muito dentro. Oh, não pode, tá? Eu falei, não, mas o meu sensei me ensinou assim, eu tenho que entrar lá dentro e puxar a mão pra trás. É verdade ou não é? Então, mas é assim, mas ela não machucou ninguém, tá? Só chegou lá dentro, voltou e tal, ganhou a pontuação e ganhou a medalha. Senão, se ela tivesse machucado alguém, ela teria sido desclassificada, é fato. Mas ela trouxe a medalha, quer dizer que ela lutou bem. Agora, ela se surpreendeu porque ela não esperava aquilo, é um fato novo para ela, mas ela se saiu bem. Parabéns. Você também tem vontade de disputar campeonato ou você tá só... Ainda... Agora eu tô à vontade. Tá preparado agora, né? Sim, ano que vem vamos ver como é que vai ser tudo isso. Ano que vem você vai estar na faixa Verde, espero eu. Pra migrar pra migrar pra roxa. Pra roxa, então já tá bem, né? Já tá adiantado. Tá adiantado, que legal. Muito agora, bom. A mãe, agora sim, ó. Só abrir um aspas aqui. A mãe não contou, ela falou de como é que é? De caçadora, que é queimada aqui. Caçadora, queimada, mas ela não contou que ela treina. Ela treina. E pra ela treina karatê? karateca, a mãe tá aqui. Eu tive umas vezes lá e vi pai treinando com alunos lá, né? Mas ela é assídua, ela tá lá e ela tá lá e tá lá e tá lá e vai fazer agora pra amarela, vai subir um grau. É bom também. que fortalece, né? Também o interesse deles em continuar, né? Agora você imagina essa Até porque família. não há mais a presença dela, não é mais aquela coisa pra ficar em cima deles. Eles já caíram de cabeça no negócio, não é verdade? Agora você imagina essa família, eu tinha que desentender com o vizinho, né? Como é que vai ser? Mas eles são tudo cristão, né? Eles já são comprometidos, né? Eles já se comprometeram, eles são disciplinados, eles são assíduos, né? Tá aí sensei pra dizer. E sim, pra mim também, pós-pandemia, teve assim uma virada muito grande pra mim, na minha cabeça. E eu comecei a entrar em alguns desafios. E um deles é o karatê. O karatê pra mim é um desafio. Pessoal, né? Pessoal, sim. Mas a atividade física, como sempre, ela é algo interno, algo que eu gosto, que eu busco, não para uma definição de corpo cultural, mas como saúde mesmo. Muito bom. E
para mim está sendo um desafio, estou gostando. Seria deselegante eu perguntar a sua idade? Porque você está falando umas coisas tão importantes. Você está falando umas coisas tão importantes dessa questão dela como mãe, essa virada de chave pós-pandemia. E aí talvez isso, acredito eu, que sirva de incentivo, inspiração para que outras pessoas fazem, entendeu? Bom, eu me dei conta essa semana, final de semana eu estava lendo, que é uma das atividades que eu também gosto de fazer, leitura. Cérebro, é. Eu me dei conta que eu tenho 5 décadas e meia. Olha só, gente, isso é muito 55. interessante. Ela está participando com os filhos e agora também entendeu na vida dela que isso também está fazendo diferença. Não só com o zelo, com a criação, com o desenvolvimento deles, mas também para a vida pessoal. Então, quer dizer, nunca é tarde. Ela é uma moça ainda, né? Está totalmente preparada de mente e de princípios, apta a continuar treinando. E muita gente fala, não, já parei, eu já não já desisti, isso não é mais para mim, não serve mais. É exatamente, na cabeça. Então assim, isso aí que sirva de exemplo para você. E não só se você quiser envolver-se com seus filhos ou com familiares, começa você, começa de alguma forma, toma a iniciativa, não é verdade? Às vezes falta um exemplo, né? A pessoa às vezes também sair de casa, tomar iniciativa, não... mas quando ouve uma história dessa, a pessoa fala, pô, eu também posso, né? Então eu quero ter essa transformação de vida, não é verdade, professor? É isso aí. É porque na verdade assim, o comodismo, o que mais atrapalha é o comodismo. Se você chegar em casa, encostar no sofá, der aquela descansadinha e se deixar levar, meu amigo, eu falo por mim, eu também sou assim. Nós somos todos nós aqui somos assim. Mas aí você tem que levantar e falar, não, eu tenho compromisso, eu vou lá, eu quero treinar, eu quero mudar de vida, eu quero minha atividade, exatamente. E tem que tocar pra frente. Eu vou fazer um jabá aqui do Everton Riesco, meu primo. O Everton também está com 5 décadas e pouquinho, né? Como você falou, né, explicando, né? E o Everton, cara, tem uma disposição de um menino de 16 anos, que muitos meninos de 16 não têm. O Everton, ele é multiatleta, ele pedala, ele corre, ele faz canoa havaiana, canoagem, e enfim, ele tem uma disposição, mas ele começou lá atrás, né? A história que ele conta aqui para nós aqui é que ele não tinha essa estrutura financeira para ter equipamentos profissionais, a SAOC não era asfaltada, era só barro, né? Então o vô e o pai colocavam pesos na bicicleta, no pé dele, com sacola cheia de areia, para que aquilo ele fizesse força. Você está entendendo? Eram equipamentos rústicos, né? Precários, mas assim, conseguiram agregar nele estrutura para ele poder treinar. E você vê hoje ele com a disposição que ele tem, levando nome, ganhando campeonatos, né? Isso é mais um exemplo pra gente. Então, que as pessoas que assistem o vídeo e que criam um preconceito de autodenominar-se que não tem idade ainda para fazer alguma atividade, que isso seja quebrado agora, como os cristãos, que caia por terra, não é verdade? Que não seja mais, né? Não é verdade? Pessoal, tem mais gente aqui para bater um papo, vamos encerrar esse bloco. Na volta do bloco tem mais uma mãe, tem um avô aqui com a gente, que vai falar do que o atleta não pôde vir, né? Tá aí se recuperando de uma lesão, tá igual o Neymar, vai voltar na segunda fase, vai poder disputar aí a segunda fase, vai poder trocar de faixa, mas eles vieram representando para contar o que houve de transformação, quais foram os benefícios que o projeto